Durante quase 20 anos, eu vivi nos bastidores da política municipal. Escrevi um livro, Quem Manda na Sua Cidade. Hoje quero descobrir se as pessoas que vivem essa política sabem jogar esse jogo e sabem as regras do jogo. Estamos aqui com Júnior da Lagoa. Obrigado, Júnior. Então, Júnior vai desvendar e vai falar pra gente se sabe jogar, se ele consegue perceber se existem essas regras mesmo, né? Então, Júnior, primeira pergunta que eu quero fazer pra você. Quem manda na sua cidade? Quem manda na nossa cidade é o nosso povo, né? Nosso povo que manda na nossa cidade. Quem trabalha na política trabalha para o povo. Então, na verdade, o povo que trabalha na cidade. Quem manda na cidade é o povo. Quando você diz o povo, como é que você consegue explicar isso melhor? A política, ela proporciona para a gente momentos bons e momentos ruins, né? Quando eu falo que é o povo que manda, é porque a gente que trabalha dentro da política, a gente trabalha para fazer o melhor para o povo, para a cidade, né? Para a gente estar assim, sempre assim, em foco. Em focos assim, não é para a gente se destacar, não. É para a gente estar sempre com alguma coisa para ajudar o próximo, né? E a verdade, a política é uma maneira de se negociar, né? Você se negocia uma ajuda para um, para outro, você pede a favor a um, pede a favor ao outro, né? E eu vejo a política, assim, a política em todos, que quem faz uma boa política tem um bom retorno. Quem faz uma má política tem um mau retorno. Então, para mim, a política é uma coisa assim que ela mexe com toda a sociedade, né? Mexe com a área da saúde. Não tem, as pessoas falam assim, quando eu estive na frente do PSF da Lagoa lá, o pessoal chegava e falava assim, poxa gente, vamos lá no posto de Júnior da Lagoa? Lá no posto não era meu, né, mas eu era referência na política lá. Né? Eu fui colocado lá para fazer política e ajudar o próximo lá. Então, o que acontece? Através da política a gente pode ajudar um outro. Né? A gente tem uma entrada, a política cria uma chave para você abrir certas portas aí que a pessoa física, a pessoa que não se mete em política não tem esse acesso. Como a política entrou na sua vida? Eu lembro que eu trabalhava, sempre trabalhei assim em firmas, né, fora de política, né, de prefeitura, essas coisas. Então, passando o tempo assim, eu conheci as pessoas, pô, Júnior, vamos, tem um rapaz ali que é candidato, vamos ajudar ele? Eu falei, vamos ajudar. Na época eu estava de férias, aí começamos, aí eu gostei, né? Foi entrando no sangue, gostei. E o que mais me agradou em eu entrar para a política foi o quê? As pessoas vendo você com um olhar diferente. Aí eu falei assim, pô, cara, eu vou se meter nisso de novo também. Vou ver qual é. É que as pessoas falam assim, aí você passa no lugar, pô, fulano é candidato a vereador, aí sobe aquele pouquinho de ego para você, né? Aí o ego, né? Aí muitas das vezes assim, poxa, Júnior, vamos jogar um futebol ali, pô, tem um jogo de camisa. Aí eu, poxa, rapaz, eu conheci um cara na política ali e o cara vai arrumar esse jogo de camisa pra gente, entendeu? Tipo assim, aí aquilo ali pô, cara, quem sabe amanhã depois eu posso ser útil também na política. Por isso que eu me interessei pela política, onde eu comecei a fazer política. Né? E se você pudesse voltar lá no seu primeiro dia, você faria alguma coisa diferente? Quer que eu te falo? Não. Eu faria tudo de novo. Tudo que eu assim, minha trajetória de política, né? Até uma coisa assim que eu gostava, né? Que minha mãe, meu pai, meu irmão, que Deus tem em bom lugar, quando passava por alguém na rua, assim, aí tipo assim, sua mãe de Júnior da Lagoa. As pessoas falavam assim, poxa, sua mãe de Júnior da Lagoa. Então, tipo assim, o que eu fiz, né? Eu tenho zero inimigo, eu não tenho inimigo, eu tenho zero inimigo. Porque todo lugar que eu passei, todos os órgãos da prefeitura, todo lugar que a política me colocou, né? Eu fiz uma amizade boa, né? As pessoas só tem o que falar bem de mim. Tem aquelas, né, aquele ciúmezinho aqui, pô, eu queria aquele lugar de Júnior ali. E outra coisa, política, você não é dono daquilo ali. É igual o cara que é vereador, ele não é vereador, ele está vereador. Não é isso? É isso aí. Então o que acontece? Então eu me enchi de orgulho quando tipo assim, uma mãe minha estava internada, aí ela falava assim, essa aí é mãe de Júnior da Lagoa, poxa, olha só, seu filho me ajudou tanto, sabe, aquela coisa assim de você se sentir útil para a sua cidade, para a população. É isso que eu acho que a boa política é assim, você deixar coisas boas, né? Caminhada, a gente sabe que na vida a gente tem decepções.
Qual foi a sua maior ilusão na política, né? Você não é reconhecido certas vezes, né? Você pode fazer muita coisa, né? Você pode tentar o máximo. Tem sempre aquela pessoa que podia ter feito assim, assim. Uma coisa que me chocou muito foi as pessoas julgar você por uma coisa que alguém falou, alguém fez, alguém tá fazendo isso. As pessoas, antes de colher para saber, eles, né, te catucar. Ah, fulano fez isso, fulano desviou isso aqui, mas não sabe que ali é uma sujeira só. Tem certo lugar que é sujeira. Você não vai conseguir limpar tudo, entendeu? E a visão do pessoal, não tem aquele ditado, que anda com o porco fora do come? Minha mãe falava muito isso. Então, muitas das vezes não é isso, não é a gente não estamos ali andando com o porco, a gente pensa que a pessoa é boa. Mas você está ali, quando você vê, você... Opa, peraí. Aí eu me decepcionei muito com o quê? Você quebrou ali um copo, aí você pegou o copo, deixou lá, eu cheguei perto, você está vendo que aquele copo você quebrou, a pessoa chega a me acusar, aí você fica. Então aconteceu já comigo, aconteceu com candidatos aos vereadores que eu ajudei, que, né, eu até falo com a pessoa, para mim, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que ela está aí, a Núbia. A Núbia, na época que eu comecei a trabalhar com a Núbia, né, que me incentivou mais ainda na política, eu vim candidato, né, que sou esse que invade tantos corações? Que sou esse que alegra tanto esse povão? Tem as estrelas, existe o charme sedutor. Que chegaram depois, criticar a gente, né? Isso aí sempre, né? Pô, criticar, Prego, por que se fulano tá? destaca, Fulano tá, mas não sabe que fulano montou lá uma maquinazinha de solda, fez um andame, um palanque. A prefeita, quando vinha em Magé, né, na época, hoje tem recurso, eu trepava em cima do palanque, né? E falava para todo mundo. Ela já trepou em caixa de madeira, que eu já vi em banquinho para falar pro povo. Entendeu? Então, decepção, muitas. Mas se a gente for pensar nisso, Milena, você não anda, você não faz nada para ninguém. O que mais te surpreendeu quando você entrou? Porque quando a gente está do lado de fora, a gente vê uma política de um jeito, né? E quando a gente entra, a gente consegue ver o bastidor, como realmente é. O que mais te surpreendeu? A gente de fora não tem que ter de vida, o pessoal fala. Eu vou te falar um negócio, como você entra ali, a responsabilidade dobra, né? Você vê, quando eu tive o privilégio de tomar conta do PSF da Lagoa, eram os dois juntos lá dentro. E quando a Núbia pediu, quando eu fui para lá com a Núbia, né? A Núbia, Júnior, para assumir o posto, tinha era PSF, Mundo Novo junto, dois PSF juntos, Mundo Novo e Lagoa. Porque você chega lá e vê aquela coisa, o PSF só existiu o PSF mesmo, aquela pum, que, né, foi no governo da Núbia. Você tem a responsabilidade, tá? Porque muitas vezes o cara fala assim, o prefeito, minha rua tá cheia de lama. Pô, mas foi alguém lá avisar a prefeita que tá cheia de lama? Aí ele já mete o pau, entendeu? Como faz hoje até com o Renatinho, outros prefeitos passaram também, isso aí não... Então você assumiu uma coisa que você, de fora, você falava assim, pô, isso aí tinha que ser assim, assim. Quando você chega lá, que você bate e vê que não é assim, não funciona daquele jeito. Porque, infelizmente, hoje a gente tem muita coisa técnica, né? Aquela coisa assim de... vai ter que fazer assim, vai ter que... Pô, no governo da Núbia, tinha o técnico e tinha o pessoal dela igual ela. A gente não tinha esse negócio, não pode socorrer ali. Hoje tem que ser a SAMU, não. A gente pegava o carro da gente, ou a ambulância que ela botava lá, pegava a pessoa ali, problema que dava problema depois. O negócio era socorrer. Ela resolveu o caso ali. Então, você vendo de fora, você olhava assim, pô, fulano, mas quando você bate ali dentro, meu Deus do céu, quem gosta de trabalhar, quem gosta de ajudar, quem gosta de ser útil a alguém, você vê a dificuldade que você passa para aquela ali. Nossa. Né? Eu tive à frente PSF, padaria comunitária, serviço público, toda ação social, todo lugar da prefeitura eu tive um pouquinho. Então eu conheço a prefeitura, né? Eu sei lidar com pessoa com deficiência, eu sei trabalhar com peão, eu sei trabalhar com gente grande. Então, tipo assim, a gente
quando você bate ali, que responsabilidade você pegou, que é braba, beleza. Vamos continuar esse papo maravilhoso com o Júnior da Lagoa. Não se esqueça, se inscreva no canal e dá aquele like, porque ajuda muito a cada dia mais enviar essa mensagem, esse canal para outras pessoas. Então, você dá esse like, não vai custar nada, mas pra gente vai ser maravilhoso. Júnior, vamos lá, continuando aqui nosso bate-papo, o que o eleitor não vê? O sacrifício, até em você vir, tipo assim, vou dar um exemplo, você vir candidato. A pessoa fala, vai ganhar dinheiro. Gente, não é questão de ganhar dinheiro não, é questão de você estar forte. Helena, o eleitor muitos eleitores não vê o quê? Se eu tiver 1 quilo de arroz, como é que eu vou te dar 1 quilo de arroz? Eu tenho que ter o quê? Pelo menos 2, 3 quilos de arroz para a gente dividir, não é isso? Dividir. Então o eleitor, ele pensa assim, o cara vem candidato ali, ou o cara tá rico. Rico não. Olha, eu já trabalhei com muito, né? Eu falo com você, muito vereador, muita coisa ali. Cara, o vereador também, né? Ele tem que também estar ali com, na verdade, um pixelzinho assim, pô, aqui, ajudar fulano, Bertano, Ciclano. Aí o cara vai e ajuda. Já tive coisa de eu pegar assim, pagar na época na Uber, o táxi, o cara ir lá fazer uma coisa, não voltar. Quando na época da eleição eu vi candidato, o cara perguntou quanto eu ia pagar ele. Então o que acontece? Quanto eu ia pagar para ele votar comigo? Que eu peguei do meu dinheiro, perdi meu tempo lá de estar com ele, perdi não, porque eu perdi meu tempo com ele, mas ganhei com Deus, que Deus também é tudo na minha vida, não é isso? Então, os caras são ingratos, pô. A gente tem ingratidão, não é toda, mulher, homem, são ingratos. Então, minha decepção comigo, do eleitor, é isso. Você pode fazer. A hora que você deixa de fazer um pouquinho, porque você não vai conseguir, você não vai precisar mentir para ele, ou eu minto, então não vai mentir não, pô, não vai dar para fazer não. A decepção minha é isso aí, o povo eleitor, né? Eles são muito ingratos. Eles, tem uns ali que você pode, 1000 coisas que não... Agora eu quero ver. Chama bom. O que acontece nos bastidores que ninguém nem imagina. Pô, não vou falar não. Vai aí. É bom falar não, né? Os bastidores é aquilo que eu tô te falando com você, cara. Infelizmente, né? Como é que a pessoa vai ajudar a outra sem ser ajudada? A pessoa critica muito o vereador tal, não vai nada, mas o cara também não sendo ajudado. Porque hoje você vê uma eleição, antigamente a eleição, o candidato, o vereador, não recebia, hoje o cara recebe. Mas se o cara chegar assim também, receber aqui, botar no bolso, ele for no Centro Magério e voltar, ele tá tudo, se todo mundo chorar para ele pagar, entendeu? Então, tipo assim, o cara, porque o fulano tem as vagas, tudo dele não tá, o quê? Ele tem que cumprir com aquelas pessoas que ajudaram ele. Porque eu estou te ajudando, porque eu tenho alguma coisa, pô, a mão depois me lembra, vai me ajudar. Não é isso? É uma mão, uma via de é uma estrada de 2 vias, né? Mas eu falo para qualquer um, gente, vem, tenta. O cara fala, Júnior, você vai me candidatar? Não sei, só Deus que sabe. Mas, com vocês, vem ganhar dinheiro, vocês falam que dinheiro, né? Pô, vai vir candidato para ganhar muito dinheiro. Vem para vocês verem como é que é bom. Você, igual eu tô falando, tira foto com alguém e tem me xingando. O bastidor da política é isso. Você tem 2 lados da moeda. É xingado ou é beijado. Qual a decisão mais difícil que você teve que tomar? O mais difícil da política foi quando eu estou um bom tempo afastado, né, da prefeitura. E eu sempre tive assim, muito acesso, né, às coisas. Tipo assim, precisava de usar para alguém, a gente arrumava. E foi eu sair. Eu falei assim, pô, não vou querer mais prefeitura. Então basta, porque o que acontece, entendeu? Eu tive um período que eu ajudava muita gente, entendeu? O emprego, aí, como eu tô falando, eu ia com o Pires, poxa, tem uma obrinha, eu falei, pô, bota fulano que tá precisando trabalhar, fulano saiu do lugar lá, ele fez coisa errada, mas já saiu, vamos dar uma chance dele trabalhar aí. Aí eu saí, apaguei um pouco, como é que eu tô voltando de novo, né, que você sabe, né? Eu tô voltando de novo, graças a Deus, a porta tá abrindo de novo. E quando eu falei, não quero mais política, quando eu vi aquelas pessoas lá na minha casa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você anda comigo de vez em quando, você sabe como é que é. As pessoas confiavam muito em mim. Quando eu estava de frente a alguma coisa, hospital,
eu trabalhava lá na manutenção do hospital, eu tinha um lugarzinho do pé do morgue. O pessoal ia lá, Júnior, me ajuda nisso aqui, Júnior, me ajuda nisso ali. Eu não estava mais com aquele poder, mas eu vou fazer um bilhetinho, ligar fulano. Tinha um acesso. Então isso aí, quando eu abandonei, pô, isso aí me deu uma remorsa, eu falei, poxa, eu podia estar ali. Só que aquilo que você falou, que eu acabamos de falar, muitas das vezes a ingratidão de muitos, de poucos, né? Atrapalha os muitos que vêm para você ajudar. Então, eu fiquei assim muito triste, porque quando eu saí, mas graças a Deus, né? Perdi minha mãe agora, você sabe, tem 7 meses, meu irmão também. Chego dentro do hospital muito bem tratado, né? Porque quando eu tomei também, fiquei lá um tempo lá, sempre ajudei. Eu sempre ajudei os outros lá, então quando eu cheguei lá, parecia que minha mãe estava num hospital daquele de primeira. Ela foi tratada muito bem ali, também por ela, por paciente, que eu acho que ali a pessoa não pode ter, que é irmão de filho de fulano, não. Ali tem que ser todo mundo tratado igual. Eu sempre fiz isso, o pessoal lá que trabalhava comigo no PSF. Todo mundo sendo tratado igual. Ninguém é melhor do que ninguém, né? O SUS é para todos, não é para mim só. Então, tipo assim, a gratificação que eu tenho de chegar lá e olhar aquela coisa ali, o pessoal me abraçando. Quando eu vi perder minha mãe, cheguei lá, o pessoal tudo me abraçando, me dando conforto, entendeu, menina? Então, eu fiquei triste na saída aqui, porque eu tive que sair, porque o momento não era meu mais aqui. Eu não ia poder ajudar as pessoas, eu tô aqui, eu ia começar, a gente tem a brincadeira, tem uma galera aí da PSF aí, que a gente, né, os PSF, a Núbia, antigamente, eu até falo pro pessoal, até hoje em dia eu falo pro pessoal assim, gente, a Núbia não tinha vereador que tomava conta de PSF, não. O PSF ela nunca deixou pro vereador. Era dela, a coordenação é dela. Mas é aquele tá, pulso, pra mim, ela. Eu sou muito fã da Núbia. Ela é tal também, ela é tal. Sou fã dela aqui. Hoje até postei um negócio dela, aquela. Eu mandei um recadinho bom pra ela, porque pra mim ela foi uma das melhores, tá? Você pode ver de 2002, 2003 pra cá, mas já teve uma mudança muito grande. Você ia nessas ruas aí, tudo esburacado. A gente era o fiscal dela, eu tomava conta do PSF, mas quando ela mandava fazer um asfalto, eu tinha uma parada de medir a medida certinha. Se fizesse menos de 4, 5 centímetros, pode passar de novo aqui. Então, tipo assim, ela fazia. Mas para isso, ela fez o quê? Ela não deu o PSF para vereador. O PSF, ela que coordenou o PSF, que dali eram os olhos dela, pô. A gente saía de noite marcando o poste, pro outro dia, tá cobrando, que a gente ia cobrar. Também não ia ligar para ela não, a gente ia cobrar. Mas também, se a gente não fosse atendido, ligava para ela. E ela atendia. Entendeu, Milena? Seu maior erro? Meu maior erro, confiar nos outros. Confiar nos outros, ser bom certas horas que você não pode ser bom, entendeu? Você não se auto... Quer ver? Ela mesma que eu estava falando dela aqui agora, ela dá um exemplo. Qual o ovo mais comido, da galinha ou da pata? Da galinha, porque a pata, quando bota o ovo, ela fica quietinha, a galinha sai, aí você sabe onde está ali. Então, muitas vezes eu fiz muita coisa boa e não anunciei que eu fiz coisa boa. Então, hoje você tem que divulgar as coisas. Divulgar. Você divulgou aqui, Porque é igual o nosso papo aqui. Se a gente não. Você fez tanta coisa, mas se a gente não grava, não posta, ninguém sabe. Até hoje, Milena, eu passo na rua, o pessoal, Júnior, e aí, poxa, tipo, você me ajudou muito naquele posto da Lagoa. Uma vez eu estava lá em Piabetá, que foi levar uma senhora que eu sempre fiz. Eu fiquei sem carro, até fiquei meio coisa que eu não podia ajudar as pessoas. Eu fui lá em Piabetá, aí estava assim a maternidade lá, encostei assim, tinha umas crianças já com 13, 12 anos, um rapazinho já. A mãe dele olhou pra mim e falou assim, aí, foi esse moço aí. Eu fiquei, esse moço? E o marido dela, aí ela falou, você não lembra de mim não, seu Júnior? Eu falei assim, não. Aí, ó, graças ao senhor, tá os dois aqui. Porque eu botei dentro do meu carro, levei lá para Piabetá. De Piabetá pegaram, fui lá e fizeram várias crianças. Então, tipo assim, coisa que eu nem sabia. Nem lembrava daquilo, porque você faz o bem sem ver quem, pô, não é isso? É isso aí. É fogo. E existe alguma coisa na política que as pessoas pensam, mas não é verdade? É a questão de você ser candidato e já tá ganhando dinheiro. Essa é a verdade. O cara é candidato... Tá um homem rico aqui. Ó, agora de sorriso,
e de competência no trabalho, pode falar que eu tô rico mesmo. Né? A gente parte para dentro mesmo, vamos ver como é que fica. Último bloco, vamos ver o que vai sair aqui do Júnior. Vamos lá. Qual foi o momento que você percebeu que poderia encarar essa candidatura como vereador, né? Por eu ajudar muita gente, por eu participar de muita coisa, ia ter um torneio ali, eu estava lá dentro, trazendo recursos para o torneio acontecer. Aquelas pessoas começaram a me empolgar. Vamos. Júnior, vamos embora, vamos lá. Vamos vir, candidato. Aí, cheguei no meio do caminho, né, quando começou as articulações, né, que antigamente eram 1000 e poucos candidatos, e você vê aquela pessoa que te incentivou. Não, você é candidato. Quando você lá na casa dele, uma plaquinha do candidato. Pô, Júnior, o cara vai me dar tanto. Mas eu não desisti não, tá? Não desisti não. Aí, naquele primeiro momento, não desisti não. Mas eu chegava em outra casa, o pessoal junto, estamos juntos, e começamos aquela... Aí, foi quando eu vi também que na época o partido era uma, 2 ou 3 pessoas que faziam os partidos todos. Eu falei, poxa, cara, não vou vir mais não. Aí foi onde eu até, na primeira vez que eu ia vir, que eu ia ajudar, vim para ajudar a Núbia aqui. Aí depois que a Núbia veio com a eleição, no segundo mandato dela, eu vim candidato, né? Eu vim candidato. Para mim é a mesma coisa. Aí teve um problema comigo aqui, um cidadão aqui. O cidadão tinha uma força, como tem hoje até no governo aí. E eu tive até coisa de a gente se afrontar, entendeu? Aí, segunda vez que eu parei. Aí quando foi no terceiro, a Nuba fizeram aquela covardia com ela, ela saiu, eu vim candidato, né? Foi até quando o falecido Rico, esse pessoal tudo vieram no nosso, a gente viemos no PSL, que é o Partido 22, né? Eu fiz 21 dias de campanha só, tive 313 votos, porque eu tinha um amigo que perdi ele num acidente, o Maico, teve um acidente de carro e ele veio a falecer, né? Aí me desanimou, eu tirei a candidatura. Mesmo eu tirando a candidatura, eu ainda tive 313 votos, né? 21 dias de campanha só que eu fiz, mas a gente não consegue as coisas que Deus não quiser. Porque se fosse da vontade de Deus, se eu fosse vereador um dia, os 313 votos eu tinha ganhado a eleição, entendeu? E aqui em Magé existe uma pressão dos eleitores para troca de favor, para favores? Tipo assim, com a gente não, comigo principalmente não, né? Mas eu vejo, né? Eu vejo assim, quando você fala que você é candidato a alguma coisa, você tem gente que fala assim, eu vou te ajudar, mas você tem que me arrumar isso aí. É uma pressão, né? Tudo é uma pressão, né? Poxa, Júnior, eu vi você conversando com fulano tem emprego. Aí a mão depois, viu? Tá com você, fulano, acho que você arrumou pro fulano, não arrumou pra mim. Uma pressão. Então as pessoas, igual eu falei com você, as pessoas julgam por coisa boba. De repente, coisa que você tá em certo lugar, a pessoa tá te julgando. E qual promessa, se você já fez alguma, foi difícil de você cumprir? Promessa. Eu tô falando pra você, no governo da minha patroa, Núbia, era tudo mais fácil para mim. Então, tipo assim, ali eu não tinha dificuldade, né? Porque precisava de ela falava, vai lá e faz. Assim que ela falou com a gente. Mas, do governo para cá, era muito... saúde. Entendeu? Saúde, assim, eu tinha muita dificuldade de um tempo para cá. Todo governo da Núbia tinha médico todo dia. Tinha médico de manhã e de tarde. Todo dia tinha. Chegava lá e via alguém da comunidade na fila. Por que você está aí? Eu não apertava. Eu conhecia todo mundo, conhecia todo mundo. Eu frequentava a casa desse pessoal todo. Por que você está aí? Eu estou com alergia aqui, vou raspar. É no posto, gente. Aqui é pronto-socorro. Isso aqui é emergência. Isso aqui não é... Você está com febre? Passou lá primeiro. Tinha médico para ver garganta, ver alguma coisa. Aí aconteceu. Graças a Deus ela dava, né, ela dava coisa pra gente. Muitas vezes a pessoa do lado do posto, vamos ver que tá com dengue. Tirava, fazia a coleta do sangue, eu vinha aqui no hospital, eles faziam hemograma, levavam eu ou se nós vinham comigo, eu tinha uma bicicletinha que nós compramos lá pro posto,
fazia, ó, tá com dengue, hospital. Aí sim, então tipo assim, então isso aí quando eu saí, mas porque eu ia ter dificuldade na área da saúde, entendeu? Aí não dá. Agora nós vamos para o último bloco e vamos fazer um bate-bola aqui. Poder é. Poder, momento. Política é. Momentos também. Liderança é. Sempre. Você tem que ser sempre uma pessoa, a pessoa, tipo assim, o líder, eu penso, o líder, ele tem que estar sempre pronto para estar junto com você ali. Isso é liderança. Seu maior orgulho. Meu pai, minha mãe e minha família. Seu maior arrependimento. Ó, vou te falar um negócio. Não tenho arrependimento, não. Quem mais te ensinou na política? A minha prefeita Núbia. Um conselho para quem quer entrar na política. Ser humano. Que a pessoa ser humano, ser um ser humano, gostar do outro, do próximo, ela ganha muito com isso, entendeu? Porque ela pode estar e depois não estar, que a pessoa vai gostar dela do mesmo jeito. Tem pessoa que está ali com tudo, que eu sou vereador, que a mão depois sai, a pessoa tudo passa na rua, os caras têm um orgulho de abraçar o cara, entendeu? Quem você gostaria de ver nessa cadeira aí? Nesta cadeira aqui, sentado aqui no podcast, a Núbia Gasolina. Eu queria estar aqui escutando ela. Então, depois de uma conversa dessa maravilhosa, né, participando aqui Júnior, né, que veio trazer a experiência dele para todos nós, eu preciso fazer essa pergunta novamente. Quem manda na sua cidade? Será que é a mesma resposta? Quem manda na sua cidade, Júnior? O povo, do Magé, o povo, nosso povo, coisa linda do nosso povo. Então, até a próxima, gente, até o próximo episódio. Tamo junto. Tamo junto.